Estou dizendo por aí que o governo vai acabar com a isenção dos dividendos para todo mundo, inclusive para você, pequeno empresário do Simples Nacional. Estão dizendo que a festa acabou, mas será que é verdade? A resposta é sim e não. E é exatamente nesse não que mora o perigo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que a grande mídia e muitos gurus da internet não estão explicando direito sobre o novo projeto de lei 1087. Nós vamos falar sobre a famosa retenção de 10%, o limite de R$50 mil por mês e o tal do imposto de renda mínimo. Mas, mais importante, eu vou te mostrar que o alvo dessa mudança talvez não seja você e que a pressa para fugir dessa regra pode ser exatamente o que vai colocar sua empresa na mira do fisco. Então fica comigo até o final, porque você vai entender as 3 bombas silenciosas escondidas nessa lei. E o mais importante, o que você precisa fazer agora para se planejar com calma e segurança para 2026. Nós vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Para entender a mudança, a gente precisa lembrar como o Brasil funciona hoje. Desde 1996, o Brasil é uma espécie de paraíso dos dividendos. A lógica era simples. A sua empresa, seja ela do lucro real, presumido ou do Simples Nacional, já paga os impostos dela sobre o lucro que gera. Quando esse lucro que já foi tributado é distribuído para você, o sócio, pessoa física, ele cai na sua conta isento de imposto de renda. Isso fez do Brasil um dos pouquíssimos países do mundo sem essa dupla tributação. Na prática, isso criou 2 cenários muito comuns. Cenário 1, profissionais de alta renda, como médicos, advogados, consultores, que viraram PJ e recebiam a maior parte de seus ganhos como dividendos, pagando 0 de imposto de renda de pessoa física sobre eles. E o cenário 2, o empreendedor clássico do Simples Nacional, que com a contabilidade em dia, retirava praticamente todo o lucro do seu pequeno negócio como dividendo isento. Era um sistema que, para o bem ou para o mal, incentivava o empreendedorismo e a manutenção de lucros dentro do Brasil. Mas esse paraíso está com os dias contados, e o nome da mudança é justamente o Projeto de Lei 1087. Ok, então vamos direto ao ponto. O que esse projeto de lei, que já está aprovado na Câmara e no Senado e só segue esperando a sanção do presidente, e provavelmente quando você assistir esse vídeo já vai ter sido sancionado, o que ele muda na sua vida? Ele ataca 2 frentes ao mesmo tempo. Frente 1, ele desonera a base. Primeiro, então uma notícia muito boa para muitos, a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física vai aumentar. Então quem ganha até R$5 mil por mês, como salário, por exemplo, vai ficar isento de imposto de renda de pessoa física. E a frente número 2, ele cria o imposto mínimo sobre altas rendas. E aqui é que tudo começa a complicar. A nova regra cria 2 travas principais. A trava 1, a retenção mensal famigerada, que todo mundo está com medo. A retenção mensal de 10% sobre dividendos superiores a R$50 mil por mês. A regra é a seguinte: se a sua empresa distribuir em um único mês mais de R$50 mil em lucros para um mesmo sócio, um mesmo CPF, ela será obrigada a reter na fonte 10% de imposto. E atenção ao detalhe cruel: os 10% sobre o valor total, não apenas sobre o que passar de 50 mil. Então, exemplo rápido, que lembra muito o ITCMD. Sua empresa te paga R$ 49.999 de dividendos em janeiro. Qual é o imposto retido, Bata? 0. No mês seguinte, ela te paga R$ 52 mil. Você poderia pensar, bom, vai aplicar sobre os 2 mil. Não, é 10% de 52 mil, ou seja, 5.200 vão direto para o governo. Esse valor é uma antecipação que você vai ajustar na sua declaração anual, mas o dinheiro já saiu do seu bolso. Trava 2, o imposto de renda mínimo anual, IRPFM. Essa é a mudança mais profunda que pouca gente está discutindo. No final do ano, na sua declaração, o sistema vai olhar
toda a sua renda, salários, aluguéis, juros e, claro, os dividendos. Se a sua renda total passar de 600 mil reais no ano, você entra nessa nova regra. O governo vai calcular uma alíquota efetiva mínima que você deveria pagar. Se depois de todos os descontos e impostos já pagos, a sua alíquota final for menor que esse piso, você terá que pagar a diferença. Então, em resumo, acabou a mágica de usar várias fontes de renda isenta para não pagar quase nada de imposto no final. O sistema agora quer garantir que quem ganha muito pague um mínimo, certo? Chegamos à pergunta então de R$1 milhão. Eu sou do Simples Nacional. Bata, isso me afeta? A resposta é depende. E você vai ouvir 3 discursos diferentes por aí. Nós vamos analisar cada um deles. O discurso 1. O Simples Nacional está totalmente protegido. Você vai ver notícias dizendo que a proposta mantém a isenção para o Simples. E isso é meia verdade. Essa visão geralmente ignora a regra principal. A retenção de 10% sobre dividendos acima de 50 mil por mês vale para qualquer empresa, não importa o regime tributário. Então, se a sua empresa do Simples pagar mais de 50 mil para um sócio no mês, sim, ela vai reter os 10%. Discurso 2. O Simples vai ser destruído. Acabou a isenção. Esse é o discurso do pânico, e ele é um exagero. A grande, imensa maioria das empresas do Simples Nacional no Brasil não distribui 50 mil reais de lucro por mês para um único sócio. Para essa maioria, no dia a dia, o impacto imediato da retenção é zero. Discurso 3, a leitura mais equilibrada, e é a que eu sugiro. E aqui está a verdade sem paixão, tá? E sem grandes notícias para chamar atenção. O alvo principal da nova lei não é a padaria da esquina, a pequena consultoria ou o salão de beleza que luta para fechar as contas. O alvo é o super PJ, é aquele profissional de altíssima renda que fatura acima dos 50, fatura lá os seus 80, 100 mil reais por mês através de um CNPJ no Simples e transforma o que seria um salário tributado de 27,5% em um dividendo totalmente isento. Para esse perfil, realmente o jogo mudou completamente. Agora, para o pequeno empresário que tira um prolabore baixo e complementa com dividendos modestos, a regra de isenção na distribuição continua valendo, desde que respeite este teto mensal que eu comentei. Então a mensagem é clara: se a sua empresa do Simples não paga 50 mil de lucro por mês para um único sócio, o PL 1087 não veio para você, ele veio para quem estava no top tier do Simples Nacional. Agora vamos falar do que está nas entrelinhas. Existem 3 pontos nessa lei que são as verdadeiras bombas relógios que eu comentei no início desse vídeo e que você precisa conhecer. A bomba 1. O limite de 50 mil não tem correção pela inflação. Então, o teto de 50 mil reais é fixo. Hoje ele parece um valor para rico. Mas e daqui a 5 ou 10 anos com a inflação? Será que esse valor vai ser ainda considerado muito elevado? Esse valor não vai ser corroído? Na prática, um empresário de classe média, que negócio cresceu um pouco, pode acabar caindo nessa malha sem que a lei mude uma vírgula. Então aquilo que hoje não te afeta pode pegar você em cheio num futuro e num futuro bem próximo. A bomba 2, a alíquota de 10% é sobre tudo, a beirada perigosa. Então, como eu disse, se você recebe 49.999, você paga zero. Se você recebe 50.001 reais, paga 10% sobre 50.001. E isso cria um abismo tributário. Qual o incentivo perverso disso? Óbvio, as pessoas vão começar a fazer engenharia para não cruzar essa linha fatal. Vão fatiar dividendos em vários meses, ou distribuir para CPFs diversos, ou começarem a gastar na PJ. Então é um convite à complexidade e ao planejamento tributário arriscado. Cuidado para você não ser pego aí numa simulação, para você não acabar tendo um auto de infração, tá bom? Regra bomba 3, que é a regra de transição que
Está prevista na lei, mas é quase impraticável. Tem muito barulho acontecendo nesse momento sobre uma corrida dos dividendos. A lei diz que lucros apurados até o final de 2025, se forem deliberados, ou seja, aprovados em reunião, ainda em 2025, podem ser pagos com isenção até 2028. Parece muito bom, não é? Mas como uma empresa pode aprovar a distribuição de lucros de um ano que ainda não acabou? Então, sem um balanço fechado, sem as demonstrações contábeis definitivas, isso é juridicamente muito questionado. Até o CFC já diz que isso seria impossível. Então, essa pressa para aprovar esses dividendos sem a documentação correta pode gerar um risco fiscal e societário gigantesco. O remédio pode ser, nesse caso, muito pior que a doença. Mais uma coisa interessante, que aí é para os advogados tributaristas e também para os empresários que querem discutir essa nova regra, né? Existem teses para atacar a nova regra, Bata. O que eu vi até agora? Sim, a primeira é que o Simples Nacional advém da Lei Complementar 123 de 2006, que curiosamente, lá no seu artigo 14, estabelece a isenção de dividendos. Dessa feita, como o PL 1087 é uma lei ordinária, haveria um desencontro normativo e hierárquico. E assim, em tese, a lei ordinária estaria retirando uma isenção de lei complementar. Vale lembrar que tem discussão a respeito de matérias que, mesmo veiculadas por LC, lei complementar, têm conteúdo de lei ordinária. O que eu sou um pouco ressabiado com isso. Na minha opinião, talvez essa tese possa vingar, afinal de contas. Se eu tenho isenção prevista em lei complementar, eu não poderia, neste momento, uma lei ordinária hierarquicamente inferior, retirar essa isenção. Mas que existe questionamentos e essa discussão de materialmente, formalmente na doutrina existe. Segunda regra que eu vi alguns influenciadores do mundo jurídico já comentarem e me parece interessante, é que, em tese, foi criado um novo tributo, o IRMPF, que pela Constituição Federal deveria ser criado por lei complementar, porque é uma competência residual da União, está sendo criado por lei ordinária, o que seria um vício de forma e poderia ser, na minha opinião, um bom flanco de ataque para evitar essa nova tributação. Mais uma questão. Terceiro é o fato de estar ocorrendo o que a gente chama não de bitributação, porque a bitributação é quando dois entes diferentes tributam o mesmo fato gerador. Então o município e o estado têm interesse naquele fato gerador. Aqui não. Como é União que está tributando a PJ para logo na sequência tributar a pessoa física, você tem o chamado bis in idem, o que é proibido pela Constituição, já que o valor havia sido tributado na PJ pela União. E agora essa mesma União tributa novamente na distribuição do dividendo na própria União. Então, depois de tudo isso, eu te pergunto, essa histeria faz sentido? Eu acho que para a maioria que está assistindo esse vídeo, não. Então, o que você, dono de uma pequena ou média empresa, deve fazer? Primeiro, ter calma. Não entre em pânico. A pior coisa a fazer é tomar decisões apressadas com base em manchetes. Essa lei, se sancionada, que só vai valer para 2026. Então, nós temos um pouco de tempo. Segundo, faça o diagnóstico. Sente com o seu contador, com um advogado tributarista da sua confiança. Olhe para os seus números reais. Faça uma simulação nos últimos 12 meses e se pergunte se em algum mês você distribuiu mais de 50 mil reais de lucro para um único CPF dentro do seu contrato social, dentro da sua empresa. Sua renda anual total como pessoa física ultrapassa esses 600 mil? Eu diria que para grande parte dos empresários, a resposta para essas duas perguntas será um sonoro não. E se for o seu caso, o seu problema imediato é muito pequeno ou até inexistente. Terceira dica, organize a casa. Se você está perto desses limites, agora é a hora de planejar 2026 com inteligência. Talvez seja o caso de ajustar o valor do seu prolabore, talvez seja a hora de repensar a estrutura societária de sua empresa, ou talvez seja simplesmente uma questão de programar as distribuições de lucro ao longo do ano para não ultrapassar o teto mensal. E um ponto que ninguém fala, para o pequeno empresário bem organizado, a nova lei pode até ser positiva. Mas como? Se você
tira um prolabore de até R$5.000, ele agora será isento de imposto de renda de pessoa física. E seus dividendos modestos, abaixo do teto, continuarão isentos. Na ponta do lápis, você pode acabar pagando menos imposto. Quarto, cuidado com a corrida dos dividendos. Não saia deliberando lucros de 2025 sem ter um balanço confiável. A pressa para fugir da nova lei pode ser o que vai entregar a sua empresa de bandeja para o fisco. Em resumo, a mudança é real, mas o alvo dela é muito mais específico do que nós pensamos. O fim da festa não é para o pequeno empreendedor, mas para as altas rendas que usavam o sistema para minimizar os seus impostos de forma mais agressiva. Qual é o recado final? Informação e planejamento. Não siga a manada. Entenda seu próprio contexto, faça as contas e tome decisões racionais. Se esse vídeo te ajudou a clarear essas ideias, por favor, deixe seu like, se inscreva nesse canal e o mais importante, compartilhe com aquele seu amigo empreendedor que está perdido no meio de tanta desinformação. E comente aqui embaixo qual a sua maior dúvida sobre essa nova regra. Eu vou tentar responder o máximo de comentários possível, ok? Um abraço e até a próxima.